Professor Scooby-Doo, aquele que tem medo do que vai acontecer na aula. Ele entra em sala com os olhos arregalados, como se tivesse visto o fantasma. Gagueja como se não soubesse a matéria ou como se alguém fosse discordar dele. Parece até que ele tem medo da gente, tem medo de dar aula, dizem os alunos. Para quem não sabe, Scooby-Doo é um personagem bem medroso. Mas como pode um professor sentir tanto medo assim? Vamos descobrir. Olha, um professor tremendo nas bases é realmente um prato cheio para pessoas maldosas o chamarem de medroso, inseguro ou até covarde. Entretanto, esse medo, na maioria das vezes, consiste em uma excessiva preocupação em atender bem aos alunos e não errar. E isso é muito mais comum do que se imagina. Sentir-se inseguro não é uma prerrogativa somente de professores iniciantes. Existem muitos professores experientes que todas as vezes que vão começar uma aula sentem frio na barriga. E olha, eu sou um deles. E eu posso garantir que geralmente uma pequena insegurança persegue até os mais experientes. E olha, isso não é um problema. Pelo contrário, essa sensação pode ser considerada como uma reserva emocional que mantém o professor mais alerta e focado para que, no caso de um eventual equívoco, ele possa rapidamente se restabelecer. O problema acontece quando o medo toma proporções maiores e vira pavor, porque esse aparente nervosismo ou insegurança acaba sem querer desqualificando a sua informação, porque pode gerar uma percepção equivocada de que a insegurança é falta de conhecimento. Mas então, o que fazer? Olha, um lutador profissional não entra no octógono sem se preparar, sem estudar o adversário, sem treinar. E com o professor deveria acontecer a mesma coisa. Acredite, quanto mais preparado o professor estiver e principalmente com mais informações sobre seus alunos, menos insegurança sentirá. É importante que se conscientize de que seus alunos não dominam o seu assunto, por mais que eventualmente algum aluno seja muito estudioso, mas ele jamais terá a experiência de um professor. O professor não pode esquecer de que não está em sala para provar o seu conhecimento, e sim para conduzir os seus alunos a aprenderem. Professor, relaxe e divirta-se.